Internacional sofreu mais uma baixa na tarde desta quarta-feira. Diego Pituca não virá para o Beira-Rio após a negativa do Kashima Antlers de liberar o jogador para ser reforço do time do Mano Menezes. Enquanto isso, aqui em Porto Alegre, Tauan Lara vai ganhando a lateral esquerda, Baralhas chega muito próximo de ser o titular e o ataque do Inter deve ter mudanças contra o Caxias. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora então atualizar as informações do Internacional, conversar sobre algumas questõezinhas dessa semana dos bastidores que tá rolando lá dentro do CT do Parque Gigante, definições, por que não reforços e até mesmo expectativa para a janela até o dia 4 de abril. Fica comigo até o finalzinho do vídeo, também te inscreve no canal, ativa a notificação, vai também, deixa teu like que ajuda muito o meu trabalho aqui. Não esquece que a KTO tá te esperando ainda, kto.com, com o cupom Ernest tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito a partir do teu cadastro. Vem junto, vem fazer parte da comunidade da KTO e botar uns pilinhos no bolso, beleza? Eu quero falar algumas coisas sobre esse vídeo aqui, porque a informação do finalzinho da manhã, ali início da tarde, que vem do Jeremias Werneck sobre o Diego Pituca, ela foi confirmada agora pela minha pessoa e também conversei com algumas pessoas também lá de dentro do Beira-Rio, com um trânsito dentro do vestiário, que podem também esclarecer algumas questõezinhas a respeito da negativa do Kashima Antlers de o volante, né? É um camisa 8, né? Não é um camisa 5, já falamos sobre isso aqui, não vir para o Beira-Rio, tá? Não virá e aí o Internacional foca em outros nomes. O que aconteceu, gente? Ó, ainda que o Pituca tenha contrato encerrando lá com o Kashima não quis aceitar os 10 milhões de reais que o Inter ofereceu. Vale lembrar, na época que o Pituca foi contratado pelo Kashima, foram 8 milhões. E aí o Internacional não vai investir mais, não vai botar mais dinheiro no Pituca, que era inclusive um pedido do Mano Menezes, né? Eu já quis, inclusive, contratar o jogador na época que ele estava no Palmeiras. Só que olha só, a grande questão é, o Inter precisa de todo jeito um camisa 5. Não era o Pituca, não era, tá? Porque o Pituca joga muito mais de 8 do que de 5. Ele pode fazer ali às vezes de 5, mas ele não é um camisa 5, como por exemplo o Cuejar, como por exemplo o Gabriel. Só que o Inter está vendo uma dificuldade no mercado muito grande em conseguir um camisa 5. Precisamos de um camisa 5. Todos que eu converso lá no Beira-Rio falam sobre isso. E a obsessão do Inter até a janela, até o fechamento da janela, no dia 4 de abril, é ter um camisa 5. O Inter segue tentando coejar, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe porque é uma novela que ninguém aguenta mais. A grande questão também é que o Inter deu uma olhada no Fernando, do Sevilha, 35 anos. E até a gente estava dando uma olhada no meia hora hoje, Lucas Colar e eu conversando sobre o jogador. É um jogador que não lesiona, né? E eu fiquei bem interessado nesse sentido, porque eu pensei assim, ó, pô, o cara na Espanha, num calendário até mais organizado, sem muita viagem, como é que é o histórico de lesões dele? A última lesão muscular do Fernando foi em 2020. É claro, vamos voltar a falar, né? Tem a questão de ser um calendário organizado na Europa, as viagens serem mais curtas, a logística de transporte é muito melhor também. Então, a gente tem que, obviamente, trazer para a realidade brasileira que, de repente, pode sim haver lesão pelo fato do cara ser mais velho, mas neste momento, o histórico, pelo menos, ele é bom, tá? Então, ponto 1, Pituca não vem, obsessão, camisa 5, janela a todo vapor. O Inter ali, ó, suando para buscar. Cara, enche o saco essa questão de prospecção? Claro que enche o saco. Mas, ao mesmo tempo, vamos falar sério, né? Não é fácil trazer um jogador qualquer ou a qualquer momento. Não é uma questão de passar pano, mas vamos tentar entender que para uma negociação ocorrer, tem várias nuances, né? Várias. E o Inter, pelo menos, ainda tenta, ou muitas vezes diz que tenta, fazer com que a austeridade financeira seja mantida, né? Que a gente não gaste jogador com um jogador que não vai agregar. O Mano Menezes vai conceder uma entrevista coletiva na manhã dessa quinta-feira, tá? E aí eu tenho algumas informações sobre isso.
ele vai falar, o Mano Menezes já falou na semana passada, na quinta-feira, vai falar agora essa semana. Se o Inter for para a final, o Mano Menezes vai falar também na outra semana e na outra semana. Então, nas 2 semanas de final de Campeonato Gaúcho, o Mano Menezes também vai falar. O que a direção do Inter, o que o departamento de futebol do Inter entendeu? Que com os treinos fechados, sem os repórteres poder observar o que está acontecendo dentro do clube, e com entrevistas do outro lado, principalmente do lado do Grêmio, entrevistas com os jogadores e a possibilidade de ver treinos também muito maior do que no Inter, as notícias que saem do clube às vezes prejudicam o trabalho. Vou dar um exemplo. Vai jogar o Tauan Lara na lateral esquerda. Isso aqui é informação. O Tauan já sabe, inclusive, que vai jogar. Mas os programas de debate estão rodando. Nico Hernandes pode entrar, de repente, uma possibilidade. Até eu apontei sobre isso aqui, né? Só que hoje pela manhã confirmei que joga o Tauan Lara. Uma outra possibilidade de mudança no time do Inter, o ataque. Tá muito forte a possibilidade de jogar Wanderson e não Pedro Henrique do lado do Luiz Adriano. Até para conter o lado direito de ataque do Caxias, reforçar o lado da marcação junto com o Wanderson, e até o Wanderson ter um pouco mais de trabalho ali de um parceiro, porque o Tauan é muito mais agudo do que o René nesse sentido. E uma outra tendência é que Baralhas seja o camisa 5. Para ele, então, ser o cara da contenção e aí poder liberar o Maurício, poder liberar o Alan Patrick com a possibilidade da volta do Depena. Isso nós vamos falar amanhã sobre isso, né? A gente vai confirmar amanhã essa questão aí, se joga ou não o Pena de volta. Mas o Mano já tinha meio que dito na coletiva depois do jogo contra o Caxias. Então, coletiva amanhã do Mano Menezes, com certeza vai render. Com certeza vai render. Porque a gente vai ter novidades do time do Inter e expectativa do Inter para o jogo de domingo, que é inclusive o jogo que pode definir muita coisa no do Colorado, né? Vamos pensar o seguinte: se a gente não classifica para a final, tá? Se a gente não classifica para a final, e aqui a gente tem que pontuar, tanto o Caxias quanto o Inter só precisam de uma vitória de 1-0 para ser finalista do Campeonato Gaúcho, o Inter vai ter um hiato enorme até jogar novamente. Porque daí depois tem só lá na primeira semana de abril o primeiro jogo da Copa Libertadores. O Inter vê as 2 finais, o Inter ainda tem a Copa do Brasil, tudo bem, mas ainda falta, não tem nem a definição de adversário de Copa do Brasil ainda. Então, no primeiro momento, teria só lá a questão de Copa Libertadores e aí brasileiro. Lembrando, se houver a final, o Inter tem 9 jogos em abril. 7 em maio. Vai ser um absurdo o calendário colorado nos próximos 2 meses. E esses 2 meses pode definir muita coisa, né? Pretensão do Inter, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, que é mata-mata, e também na Copa Libertadores, que é a fase de grupos. E lembrando, fase de grupos que pode dar até 25 milhões de reais para o Internacional. 9 milhões pelo fato de vencer os seus jogos, né? Pode arrecadar até 9 milhões, e também os outros 16 pelos jogos em casa. 16 milhões de reais, são 1 milhão por cada jogo em casa e 300 mil por possibilidade de vitória. Tá? Então, se ganhar os seus 6 jogos, tem mais os jogos em casa, tem essa possibilidade de 25 milhões da Copa Libertadores. É um baita dinheiro. O Inter precisa se reforçar. O Inter precisa parar com essa síndrome de não conseguir fichar jogadores. A gente já não conseguiu fichar outros que não o Pituca, então o Inter precisa, de uma forma ou de outra, botar mais dinheiro em negociações, ser um pouco mais ágil, achar uma maneira de reforçar o time do Mano Menezes. Um 5 principalmente e um reserva para o Alan Patrick. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço mais uma vez. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto. Toda manhã e finalzinho de tarde tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!